Como agradar o Google? Essa é uma pergunta que coloca muita gente numa situação extremamente complicada. O sonho da maioria das pessoas que querem ter uma loja virtual, que almejam, vender através da sua loja virtual, a teoria delas, o desejo é montar a loja virtual e fazer com que essa loja virtual esteja na primeira posição do Google, esteja bombando lá, brilhando entre as 3 primeiras posições do Google. E para fazer isso, as pessoas, às vezes por não ter conhecimento, acabam buscando conteúdo, acabam buscando informação sobre o que tem disponível gratuito na internet e muitas vezes, a grande maioria das coisas que estão disponíveis, elas estão desatualizadas, Ensinam técnicas de você colocar várias vezes a palavra-chave ao longo do texto, de qualquer forma, de você pensar exclusivamente em como o algoritmo do Google funciona para daí então você escrever um texto ou montar uma página de descrição, um artigo, atendendo a esses pré-requisitos, e daí você consegue tecnicamente deixar essa página muito agradável, digamos assim, aquelas teorias, aqueles achismos para atender as fórmulas do Google, e essa tua página fica uma droga. Essa tua página fica robótica, ela fica artificial, ela fica terrível, ruim de ler. E você, fazendo isso, olhando várias vezes, revisando aquilo, você acaba se questionando assim, puxa vida, mas tá tudo certo, por que eu não consigo ranquear bem no Google? Por que, abre aspas, eu não consigo agradar o Google? O grande problema, por que acontece isso, é porque você começa com a pergunta errada. A pergunta não é como agradar o Google, a pergunta é como agradar o usuário, como agradar o meu cliente. Se tu fizer uma descrição que ela seja muito robótica, repetindo as palavras muitas vezes, que ele não seja organizado de uma forma lógica, que o cliente não consiga zapear o texto, dar uma olhada rápida nele e entender sobre o que está falando, não vai funcionar, porque, como eu falei antes, a pergunta está errada. A pergunta é como eu agrado o usuário e, acredite, o Google é uma ferramenta tão incrível e tão madura que ele sabe quando um texto, quando uma página, quando um vídeo, quando uma foto realmente atende a demanda do usuário. Uma página de produto realmente faz responder a pergunta que está na cabeça do cliente. Uma página de produto realmente atende o cliente. Então, quando você estiver pensando em fazer uma página de produto, você estiver trabalhando no seu e-commerce para conseguir ranquear nas buscas do Google, para aparecer bem posicionado, esquece o Google, cara. Esquece o Google. Você tem que ter na sua cabeça uma única premissa, uma única pergunta, que é: como eu agrado o usuário? Como que eu agrado o meu cliente? Como que eu respondo os questionamentos que a pessoa que vai comprar esse produto ela pode ter? Como que eu faço para deixar uma página amigável, deixar uma página de fácil consumo, rápida, bonita, com as informações certas, com as fotos certas, com o vídeo certo, para que o meu cliente entre naquela página, responda todas as objeções que ele tem e daí compre. Porque, cara, o Google vai saber se quando ele mandar um usuário para o teu site, esse cliente encontra o que ele está querendo ou não encontra. O Google sabe como fazer isso. Ele sabe se aquela página para onde ele mandou o usuário é relevante para aquele tipo de busca. Se aquela página atendeu a pergunta que ele fez no buscador. O Google sabe isso. Então, a próxima vez que você for pensar em criar uma descrição de produto, que você for pensar em se preocupar com o seu site para que ele ranqueie bem nas buscas do Google, se preocupa em como você pode ajudar o seu cliente, em como você pode ajudar o seu usuário, tá? E já que você chegou até aqui, eu quero dizer que eu tenho uma aula, tá? De mais de 1 hora, no qual eu falo o que você precisa se preocupar e como você faz para entender o seu usuário. E daí vai ficar muito mais fácil para você fazer aquilo que precisa ser feito para agradar o usuário e, de quebra, agradar o Google. Para você acessar essa aula, tá aqui em cima o link, clica ali no cartãozinho, te cadastra, escolhe um dia, um horário, participa. Sou suspeito para falar, mas a aula é boa pra caramba, tá?
Beleza? Então era isso que eu tinha pra falar, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir. Se você quer deixar um comentário, quer continuar conversando, deixa um comentário aqui embaixo, porque o objetivo desse canal é mostrar pra você como é simples vender.